ar a revista de imprensa internacional desta quarta-feira. É hora de olharmos para a capa do jornal A Bola, com grande destaque, claro, para o Benfica, que joga hoje num jogo a contar para a Liga dos Campeões com ganhar asas. E Bruno Lage, não podemos ter medo, é a citação do treinador na antevisão a este jogo com o Leipzig, jogo da quinta jornada do Grupo G da Liga dos Campeões. A Águia jogam hoje na Red Bull Arena o futuro na Europa. Destaca ainda para os resultados da Liga dos Campeões de ontem: reviravolta e qualificação de Mourinho, Cristiano Ronaldo bate João Félix e Luís Castro trava Guardiola no Etihad. Destaca ainda para a renovação no Sporting, com Bruno Fernandes a ver uma melhoria no contrato. Podem esperar mais e melhor, diz Bruno Fernandes. Silas também já decidiu a tática certa para o Leão. Destaca ainda para o Futebol Clube do Porto, com Fábio Silva, que pode entrar para a história se for titular na Liga Europa. São então os destaques da capa do jornal A Bola, e comigo está o Gonçalo Guimarães. Olá, Gonçalo, bem-vindo a esta revista de imprensa. Começo por te pedir uma análise a esta capa, claro, com a Liga dos Campeões em grande plano. Sim, vamos ver se de facto esta arena, ao Red Bull Arena, dá asas ao Benfica, coisa que realmente não tem acontecido. A equipa ou não tem voado de todo, ou tem voado muito baixinho, como aconteceu na única vitória em casa com o Lyon. E portanto é um teste muito duro, muito exigente, talvez o mais duro e o mais exigente desta fase de grupos. Por outro lado está uma equipa forte, com algumas baixas na defesa, mas não deixa de ser uma equipa forte, uma equipa que está a lutar pelo título alemão, com os mesmos pontos do Bayern e a um ponto do Mönchengladbach, que neste momento lidera. É uma equipa que nos últimos 5 jogos e 5 vitórias marcou 24 golos, portanto estamos a falar de quase 5 golos por jogo, e portanto terá de ser um Benfica com uma resposta muito superior àquela que tem dado. O Benfica que vai derrapando, digamos assim, nas competições nacionais, mas vai conseguindo manter o carro na estrada, digamos assim, mas na Europa tem sido já alguns acidentes, e portanto joga aqui por um lado a permanência na Europa, o que dependerá também quer em relação às aspirações que ainda tem matematicamente de qualificação para os oitavos, quer em relação ao serviço mínimo de qualificação para a Liga Europa. Joga de facto essa cartada que pode ser decisiva, e eu recordo que o outro jogo é antes deste, e portanto será já mais fácil de fazer as contas e o Benfica saber com aquilo que eventualmente conta. E depois joga também o prestígio, porque é evidente que, olhando para aquilo que o Benfica tem feito, ou melhor, olhando para aquilo que o Benfica não tem feito, e olhando para aquilo que este Leipzig tem feito, é evidente que as expectativas não são boas para aquilo que pode acontecer esta noite. E portanto é fundamental que, por um lado, o Benfica procure apresentar uma imagem diferente, consiga eventualmente relançar-se na luta pela qualificação, e acima de tudo que não saia com o seu prestígio manchado no caso de uma noite negra, que evidentemente não se espera que aconteça. Pode ser então que o Benfica também se inspire nos feitos portugueses, não é? Da noite de ontem. Portanto, Gonçalo, vamos então aos destaques da revista da imprensa internacional? Sim, e furando um bocadinho o protocolo, não vamos já diretos à Champions. Há aqui algumas, uma ou duas histórias que me parecem interessantes antes de irmos ao prato principal, que tem a ver com Jorge Jesus e com o Flamengo. Hoje no Brasil já será madrugada em Portugal. Haverá então esse Flamengo-Ceará, que no fundo é um jogo de consagração para os heróis que venceram a Libertadores, e no mesmo dia, durante a festa da Libertadores, venceram o Brasileirão no autocarro, literalmente. E portanto é um dia de festa. Enfim, ninguém estará à espera de uma nota artística muito elevada depois de tanta comemoração, mas obviamente que também faz parte. E portanto hoje será o dia da entrega das faixas, da entrega do troféu do Brasileirão, e também de mostrar aos adeptos, mais uma vez no Maracanã cheio, o troféu da Libertadores. E depois há aqui um pormenor que está aqui no canto superior direito
desta primeira página do Lance, edição do Rio de Janeiro, que é esta questão de a CBF finalmente reconhecer que o Flamengo é heptacampeão e não ESA. Esta era aqui enfim, é uma guerra que tem muitos anos. Muito rapidamente, em 87, a CBF, por dificuldades económicas, não organizou o campeonato. Então os 13 principais clubes do Brasil juntaram-se, fizeram uma competição, na altura acho que chamaram a Copa União, e já com essa Copa União em andamento e vendo a CBF que aquilo estava a ter de facto impacto, a CBF avançou para outro campeonato com as equipas, neste caso, enfim, de menos impacto mediático, mas também outro campeonato com 16 equipas, e depois a partir daí foi uma guerra, porque no fim queriam fazer uma Final Four entre o primeiro e o segundo de cada uma dessas provas. Isso não aconteceu. O Flamengo venceu essa tal Copa União, o Sport Recife venceu o outro campeonato. Ora, o outro campeonato é que foi homologado pela CBF e foi inclusive o Sport Recife e o Guarani que estiveram na final, que foram representar o Brasil na Libertadores. Depois tentou-se fazer ali arranjar ali um pouco à brasileira e à portuguesa também uma ideia de co-campeões, seriam os dois campeões. O Sport Recife não aceitou, foi para os tribunais deram razão ao Sport Recife. O Flamengo ameaça recorrer à FIFA e, portanto, é um caso que não está encerrado, mas se até aqui se dizia que o Flamengo era oficialmente ESA e moralmente hepta, agora parece que também oficialmente, através da CBF, é também heptacampeão. Portanto, terá sido então o 7º título de campeão nacional do Flamengo. Mais uma razão para não esquecerem a era Jorge Jesus no Flamengo, não é? Flamenguistas, mais um bom motivo. Exatamente. Depois, há aqui uma história muito engraçada, aproveitando esta nossa passagem pelo Brasil, que está aqui no jornal O Dia, com referência na primeira página, mas também depois podemos ver aqui dentro. Ora, este é o restaurante preferido de Jorge Jesus no Rio de Janeiro. É um restaurante que fica na Barra da Tijuca e o restaurante chama-se Restaurante Fratelli. Inclusive, no domingo, depois de toda aquela celebração, foi onde Jorge Jesus esteve mais uma vez. Pelos vistos, ele vai lá, não digo todos os dias, mas muitas vezes. Não sei se será aqui que Jorge Jesus levará os jornalistas, parece que convidou os jornalistas para um jantar, não sei se será aqui, provavelmente sim. Ora, já é um homem da casa, Jorge Jesus, e portanto este restaurante, com o consentimento de Jorge Jesus, decidiu dar o nome de Jorge Jesus a um dos pratos do restaurante, e que é precisamente o prato que Jorge Jesus mais gosta e que habitualmente come. Ora, é chamada, ou a partir de agora irá chamar-se grelhada mista à la Jesus. Para os mais curiosos, posso dizer que esta grelhada mista tem camarões, polvo, lagosta, lulas, filé de linguados e também arroz de açafrão. E segundo os empregados deste restaurante, podemos ver aqui a foto com o prato, Jorge Jesus costuma acompanhar este prato com vinho branco. Parece-te bem, Gonçalo? Parece muito bem, parece muito bem. Já não me parece tão bem, é o preço. Estamos a falar de R$450 para duas pessoas, portanto isto é para dividir, o que dá qualquer coisa como, bom, são quase 100 euros, 96, 95, 96 euros. Portanto, não é assim tão barato, mas Jorge Jesus obviamente que pode. E dizem também estes empregados, o staff deste restaurante, que Jorge Jesus costuma escolher sempre uma mesa mais resguardada no canto da sala, mas que quando surgem adeptos a pedir um autógrafo, uma fotografia, que os atende com grande simpatia e que está sempre a dizer aos empregados que o maior património do Flamengo são os seus adeptos. Portanto, um pouco o discurso que ele tem repetido também publicamente. E, portanto, fica aqui esta história em relação a Jorge Jesus, que está, de facto, em alta no Brasil. Também nesta mesma página do Dia, podemos ver aqui um pormenor. Jorge Jesus foi eleito, ou foi considerado, o 7º melhor treinador do mundo para a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol. Klopp ganhou aliás, isto é a mesma eleição que considerou Fernando Santos como o melhor selecionador. Klopp ganhou esta eleição de forma destacadíssima, seguindo-se Guardiola do City, Ten Hag do Ajax e, portanto, Jorge Jesus em 7º lugar, à frente, por exemplo, de Simeone. Portanto, não deixa de ser, obviamente, uma boa posição para Jorge Jesus. Outra história
que tem a ver com, enfim, a curiosidade que suscitou o facto de Ibrahimovic, e agora já estamos na Suécia, Ibrahimovic publicou uma fotografia com a camisola do Hammarby, e portanto toda a gente ficou a pensar que Ibrahimovic podia estar de regresso à Suécia para jogar no Hammarby. Não é o caso, já não é a primeira jogada comercial que Ibrahimovic faz. Ora, soube-se hoje, num exclusivo de um jornal sueco, deste jornal sueco, que é o Aftonbladet, que o que aconteceu é que Ibrahimovic comprou uma boa parte das ações deste clube, uma boa parte, enfim, ficará com 25%, mais ou menos, e portanto será coproprietário do Hammarby, mas está fora de questão o regresso ao futebol sueco. Ele voltou a frisar nesta entrevista em que esclarece esta questão, voltou a frisar que não voltará a jogar no campeonato sueco. E por isso damos um pulo à Itália, onde de facto aí sim poderá estar o futuro de Ibrahimovic. De acordo com a Gazeta dello Sport, Ibrahimovic continua a negociar com o Milan. Não está fácil o acordo, parece que há ali algumas divergências, quer em relação ao salário, quer em relação à duração do contrato, mas tudo indica, até prova em contrário, que o regresso ao Milan será de facto o próximo passo deste avançado de 38 anos, depois da experiência nos Estados Unidos. Vamos então, como prometido, à Liga dos Campeões. Começamos por aquele que foi um dos jogos grandes da noite de ontem, que foi obviamente o Real Madrid-PSG. De acordo com a Marca, e que no fundo é um sentimento ou uma análise transversal, quer na imprensa espanhola, quer na imprensa francesa, foi de facto um prémio curto para aquilo que foi a exibição do Real Madrid. Muitas vezes criticado ao longo desta época por exibições muito cinzentas que tem tido. Desta vez, de facto, o Real Madrid foi melhor. Esteve a ganhar por 2-0, faz o 2-0 aos 79 minutos, mas depois, efetivamente, nos últimos, em 3 minutos, sofre 2 golos e acaba por ter de facto um desfecho injusto para aquilo que produziu ao longo dos 90 minutos. O AS fala também num grandioso empate. Obviamente que o grandioso se refere à exibição e o empate àquilo que foram os números do resultado. Em todo o caso, o PSG já estava qualificado e o Real Madrid soube antes do jogo que também estava qualificado por conta do empate do Clube Rouge em casa do Galatasaray. No L'Équipe, o L'Équipe fala na casa de Navas, porque Navas de facto teve uma pequena vingança ao ser uma das grandes figuras, se não a maior figura, se calhar a par de Benzema, do lado do Real Madrid, porque de facto fez um conjunto de defesas muito boas, defendeu o possível e o impossível, e manteve de facto o PSG vivo no jogo, e portanto foi uma peça fundamental, uma peça fundamental neste empate, o que não deixa de ser, repito, uma pequena vingança pela forma como saiu do Real Madrid. Já agora também aqui uma referência a este roda-topo do L'Équipe. No Golo Kanté vai apresentar queixa contra o responsável pelos seus direitos de imagem. Enfim, sempre de lamentar, obviamente, quando acontecem estas guerras, digamos assim. Estamos agora no interior do AS, que fala num banho incompleto do Real Madrid ao PSG, no fundo aquela ideia que transmitia há pouco. Do outro lado, análise francesa do L'Équipe, temos os realistas, ou seja, foi um empate com realismo no sentido em que, percebendo que não conseguiria fazer uma boa exibição, o PSG conseguiu aquilo que no fundo é o mais importante, não é? Que foi o resultado, não que conte muito para as contas do PSG, que enfim já estava com essas contas fechadas e com o primeiro lugar do grupo assegurado, mas de qualquer das formas não deixa de ser obviamente o evitar de uma derrota em casa do Real Madrid. Portanto, acaba sempre por ser um bom resultado, apesar dessa exibição menos conseguida. Nota também para uma má notícia para o Real Madrid, que é a lesão de Hazard. Veremos se trata de uma lesão grave ou não. Ele saiu do campo, como podemos ver nesta fotografia,
muito queixoso. Enfim, teremos de aguardar pelas próximas horas para saber se é ou não uma situação grave, mas em todo o caso, a acontecer seria uma baixa de peso, embora Hazard ainda não tenha alcançado nem de perto nem de longe no Real Madrid o nível expectável. A verdade é que é uma peça importante e, por exemplo, ontem quem entrou para o seu lugar e quem possivelmente seria o substituto de Hazard se ele agora estiver algum tempo lesionado é Gareth Bale. E Gareth Bale, tudo o que tem neste momento no Bernabéu, ou tudo o que não tem, exato, é um bom ambiente e, portanto, vamos ver como evolui a situação clínica de Hazard. Outra má notícia para o Real Madrid, enfim, foram só mais notícias ontem, apesar da boa exibição, que tem a ver com as declarações de Leonardo, diretor desportivo do PSG, que disse que Mbappé vai ficar no PSG 100% garantido e que a renovação do jogador está a avançar. Portanto, provavelmente não. Esta é obviamente uma resposta clara àquela que foi a manifestação de amor de Zidane, ou de paixão de Zidane por este jogador. Ora, o PSG já se percebeu, inclusive o próprio Tuchel, da forma como tinha respondido na véspera do jogo, já se percebeu que o PSG está disposto a vender cara à derrota, digamos assim, para os interessados em Mbappé, com o Real Madrid, naturalmente, à cabeça, como já se percebeu. Uma referência breve também em Espanha a este jogo do Valência com o Chelsea. Este é um grupo interessante, vou abrir aqui o jornal para ver as classificações, porque enfim, não é fácil, obviamente, ter tudo isto na cabeça, mas este é um grupo interessante, talvez dos mais equilibrados, porque Ajax, Chelsea e Valência têm todos 7 pontos. E, portanto, depois tem o Lille só com 1. E o Valência, tendo em conta que ganhou em Stamford Bridge, se vencer hoje, garante automaticamente a qualificação, porque fica com vantagem no confronto direto com o Chelsea, portanto, seja em primeiro ou em segundo, irá sempre passar. Portanto, temos aqui no Super Deporte um Valência aqui com a imagem do morcego, que é a imagem que é o símbolo do Valência. Este morcego, portanto, está disposto a morder para conseguir essa qualificação para os oitavos. Vamos até à imprensa catalã, que lança naturalmente esse Barça-Borussia Dortmund. Pode ser um jogo de 2-1 para o Barça, ou seja, vencendo não só garante a qualificação, como também assegura o primeiro lugar do grupo. E, portanto, é uma primeira final, como a classifica o Sport. Um Barça, obviamente, que também, como sabemos, não tem convencido. O Mundo Deportivo diz que há que ganhar. Desculpa, o Mundo Deportivo diz que há que ganhar, que é o mais importante para selar desde já essa passagem aos oitavos. Depois temos aqui no interior do Mundo Deportivo Ernesto Valverde, enfim, a queixar-se um pouco da pressão que tem sido colocada neste Barcelona, por aquilo que não joga, também por alguns resultados, que obviamente são um reflexo também dessas exibições pouco conseguidas. Valverde diz que em todos os jogos se exige que o Barcelona dê lições de futebol aos adversários. Em parte poderá ter razão, porque é verdade que o Barcelona de facto habituou os adeptos a ter uma elevada nota artística, mas também é verdade que nem 8 nem 80. E a verdade é que este Barcelona muitas vezes nem os serviços mínimos tem conseguido apresentar em termos exibicionais, e eu acho que esta declaração no mesmo Mundo Deportivo do médio de Jong, do médio holandês de Jong, diz muito, porque se um jogador diz não estamos a jogar assim tão mal, isso pressupõe que estão a jogar mal, e portanto o Frenkie de Jong admite que de facto este Barcelona está a jogar mal. Não está a jogar tão mal, mas está a jogar mal. Pois. E essa é obviamente uma realidade à qual Ernesto Valverde não poderá fugir. Vamos até Itália, onde também houve duelo grande a opor Cristiano Ronaldo, que foi titular, e desta vez jogou os 90 minutos, portanto não temos por aí conversa esta manhã, exatamente, não sendo substituído não há caso. E João Félix, que entrou aos 53 minutos, João Félix, como há pouco anunciavas no noticiário, que acabou de ser eleito Golden Boy, mas que neste momento de facto está longe ainda daquilo que o levou a ser eleito Golden Boy. Primeiro porque está num processo de
de adaptação a uma nova realidade, a um novo clube, um novo treinador, novos métodos, nova filosofia, e depois porque também teve agora esta lesão que obviamente atrasou ainda mais, digamos assim, essa adaptação. E, portanto, ontem, de facto, nem Ronaldo esteve particularmente bem, nem João Félix também fez grande coisa. E, portanto, nesse ponto de vista, ninguém se ficou a rir. A verdade é que, portanto, se no duelo individual não há muito a dizer, a Juventus acabou por vencer o jogo com um grande golo de Dybala. Enfim, agora há a discussão se Oblak, que para mim, sempre eu disse, é o melhor do mundo, é ou não mal batido. Assim, é discutível, porque é de facto um remate muito forte. Eu acho que ele não vê a bola partir. É verdade que a bola vai na direção de Oblak e ficamos com a sensação que se aquela mão tem esticado um pouco mais cedo, talvez travasse o remate. Em todo o caso, eu acho que acima de tudo, antes da discussão em torno das culpas ou não de Oblak, eu acho que temos, isso sim, que vincar a belíssima execução de Dybala, que está a atravessar um bom momento agora no... Muito boas jogadas, coisas muito bonitas, não é? Digamos assim. O problema de Dybala é esse. O problema de Dybala nas Juventus tem sido esse. É um jogador que vive de momentos bonitos. É um jogador, de facto, que oscila muito, é uma montanha russa, tem fases muito boas, fases em que desaparece, mas para já está de facto numa fase muito interessante. Podemos ver aqui na Gazeta, naturalmente a manchete, aliás, a todos os jornais italianos, Dybala é o protagonista, em que se fala nela Juve, Bella Gioia. A alcunha de Dybala é La Gioia, por isso vamos perceber que quase todos os títulos aqui jogam um bocadinho com essa alcunha do jogador. Podemos ver também no Tuttosport, Incredibala, aqui faz aqui um jogo de palavras com a palavra incrível e com Dybala, que também obviamente resulta com aquela que foi ontem a comemoração de Dybala. Ele no fim do jogo explicou o porquê desta comemoração diferente do habitual, mas eu confesso que não consegui, confesso que não consegui perceber. Creio que pareceu-me que teria alguma coisa a ver, ouvia flash por alto com a namorada, mas não fiquei com essa certeza. Mas ele explicou o porquê desta celebração diferente daquela que habitualmente faz. Temos aqui no Corriere dello Sport Divino, mais uma vez com essa celebração. No interior da Gazeta dello Sport, mais uma vez a associação à palavra joia. Temos aqui então, de facto, a imagem do momento em que o remate de Dybala entra na baliza de Oblak. Depois, aproveitando esta nossa presença em Itália, uma referência também, ainda que breve, à vitória da Atalanta. Não só porque é a primeira vitória da Atalanta na história da Liga dos Campeões, como sabemos, a Atalanta é uma equipa estreante nestas andanças, mas também porque esta vitória permite à Atalanta ainda continuar a sonhar com a qualificação para os oitavos, embora estando no último lugar do grupo com 4 pontos, tem ainda de facto hipótese de conseguir essa classificação. Também em Itália, Balotelli tem andado nas bocas do mundo, não só por conta daquilo que é o comportamento desportivo, e que obviamente já foi, numa primeira fase foi censurado pelo novo treinador, Fábio Grosso, que até o expulsou de um treino, e depois sobretudo por aquela declaração, por aquela piada muito infeliz, uma piada racista por parte do presidente do Brescia, dizendo que Balotelli é negro e precisa, e está a tentar clarear, creio que a frase foi mais ou menos essa, está a tentar branquear-se, creio que a frase era mais ou menos essa. E, portanto, Balotelli ainda não respondeu a esse momento muito infeliz do presidente do Brescia. Balotelli, que ainda recentemente se tinha queixado, foi vítima de um caso de racismo num jogo da Série A e ameaçou inclusivamente abandonar o campo, e agora é vítima de uma piada racista por parte do seu próprio presidente. E, portanto, a imprensa italiana, e neste caso a Gazeta, diz que Balotelli poderá estar de saída do Brescia, ou seja, poderá ter sido uma aventura muito curta este regresso à Itália, e que a Major League Soccer dos Estados Unidos poderá então ser o destino de Balotelli já em janeiro. Veremos se assim acontece. A verdade é que ele, se não se estiver a sentir bem, não vale a pena estar no clube. Sim, é verdade, e é verdade que neste caso concreto Balotelli tem razão. É muito infeliz a declaração do presidente do Brescia, não o pode obviamente fazer. Mas também é verdade
verdade que a história de Balotelli é não estar bem em clube nenhum. Exato. Portanto, neste caso ele é vítima, é evidente que sim, neste caso ele é vítima, mas também esta declaração, ou toda esta polémica, nasce daquilo que foi um comportamento pouco profissional, ou que tem sido um comportamento pouco profissional de Balotelli nos treinos. E, portanto, digamos que é essa falta de profissionalismo que tem acompanhado a carreira de Balotelli, que mais uma vez está na gênese desta polémica, não desculpando isso de maneira nenhuma, nem de perto nem de longe, a afirmação infelicíssima e grave que teve o presidente do Brescia. Vamos até a Inglaterra, onde também há um português, dois, aliás, porque o Luís Castro também empatou no Etihad, mas vamos primeiro começar por aquele que foi o jogo de estreia de José Mourinho no novo estádio do Tottenham, e Harry Kane é o novo herói de José Mourinho. Diz então o Daily Mail, Harry Kane, que contribuiu com 2 golos para aquela remontada, grande remontada do Tottenham, teve a perder 2-0 à passagem dos 20 minutos, salvo erro, e de facto conseguiu dar a volta ao resultado, e portanto este tipo de vitórias, obviamente, e garantir, já agora, carimbar o passaporte para os oitavos da Champions, e este tipo de vitórias, obviamente, que moralizam, sobretudo para um treinador que está a chegar. Ganhar é bom, ganhar desta forma é ainda melhor para aquilo que são os níveis de confiança da equipe e do treinador. E depois aqui uma referenciazinha já agora também para o Arsenal, que estará interessado em Nuno Espírito Santo para o lugar de Unai Emery. É uma notícia que tem corrido enfim, começou a correr ontem, e que a imprensa inglesa começa a dar eco dessa possibilidade. Unai Emery está tremido e Nuno Espírito Santo será então um dos mais desejados para ocupar o cargo, se houver chicotada psicológica. Depois, passamos para o Express, Daily Express, o suplemento de desporto, como sempre, nos jornais ingleses. E aqui brinca-se, quer no Daily Express, quer também no Daily Star, brinca-se com a história do apanha-bolas, porque o apanha-bolas foi decisivo na forma como o Tottenham chega ao 2-2, ao gol do empate. José Mourinho foi cumprimentá-lo, porque ele entregou rapidamente a bola, e depois, no final, até tentou ir chamar o apanha-bolas para ir ao balneário fechar com a equipa, mas já não o encontrou. Mas seguramente que este apanha-bolas, em breve, deverá ter alguma prenda desse género. E é engraçado que isto já é o segundo caso, no espaço de pouco tempo, em que os apanha-bolas... Começa a haver vários casos, mas há 2, se calhar, que colocaria no topo. É este e é aquele da famosa remontada do Liverpool com o Barcelona, e aí eu diria com requintes de malvadez do apanha-bolas, mas que foi de facto, ele até deu entrevistas depois, ficou muito famoso. Porque ele, nesse lance, nesse jogo, é o lance que dá o 4-0, que é o gol que, não é, que sela aquela noite gloriosa. Ele não só dá rapidamente a bola, já não me lembro a quem, é o jogador que vai marcar o canto, como diz a Origi, dá indicação à Origi para meter fora do campo a bola que estava ali perdida na área. E, portanto, no fundo é ele que arquiteta aquele plano, e o Liverpool marcou rapidamente o canto, apanhou o Barcelona de surpresa e foi gol. Portanto, e agora, mais uma vez, enfim, não tão com tanto ênfase, mas mais uma vez um apanha-bolas, decisivo num jogo de futebol, e depois o Mourinho diz no final, eu fui apanha-bolas dos 10 aos 14 e eu era um excelente apanha-bolas, diz José Mourinho, e ele diz que cada vez mais, de facto, estes pormenores podem fazer a diferença num jogo, e a verdade neste caso é que fez. Depois, uma menção honrosa, obviamente, mais do que uma menção honrosa, merece mais do que isso, o empate do Shakhtar de Luís Castro em casa do Manchester City. Primeiro porque não é fácil empatar com as equipas de Guardiola, sobretudo em casa das equipas de Guardiola, neste caso em casa do Manchester City, e porque este ponto pode ser fundamental, permite que o Shakhtar continue a depender de si próprio para, na última jornada em que recebe a Atalanta, conseguir então, em caso de vitória, essa passagem aos oitavos. E, portanto, obviamente, são boas notícias, um bom resultado e uma boa exibição do Shakhtar em casa de um Manchester City que já está também qualificado com este ponto que obteve. Depois, Jürgen Klopp, esta foto é bastante interessante, eu chamo a atenção para esta foto aqui no centro da página, que no fundo é a foto que distancia no tempo a estreia de Jürgen Klopp nas competições europeias, na altura pelo Mainz, e o Jürgen Klopp da atualidade,
tal como o conhecemos. Eu diria até que o tempo fez bem Jürgen Klopp, porque podemos ver aqui, eu não confesso que não li quando é que foi a estreia, mas enfim, já tem uma série de anos, e de facto parece aqui um menino aqui com este penteado de Jürgen Klopp. Ele vai então celebrar 100 jogos nas provas europeias, e diz que tem sido uma caminhada muito divertida, e acredito que sim, primeiro porque para Jürgen Klopp tudo é diversão, é verdade. E segundo porque ele começa como underdog, digamos assim, não é? Sim, No Mainz, um clube, sim, e depois, e consegue de facto, hoje em dia está no trono da Europa, é o campeão europeu em título, portanto, para lá também das boas campanhas europeias, obviamente, que fez com o Dortmund, mas portanto, por isso, obviamente, tem sido uma viagem duplamente divertida, não é? Por aquilo que é a forma de ser e de estar de Jürgen Klopp, e por aquilo que tem sido, de facto, um percurso que o levou até ao topo do futebol europeu. Ainda em Inglaterra, nota para Barkley, do Chelsea, que não foi convocado para aquele jogo com o Valência, em Valência, que eu mencionava há pouco, porque, de facto, não foi profissional, enfim, aqui não há muito a dizer, foi apanhado numa discoteca no Dubai, a dançar em tronco nu às tantas da manhã. Portanto, eu acho que não há muito mais a dizer. Lampard não tinha, obviamente, outra solução. Ficou-lhe cara essa noite. Exatamente, saiu muito cara. Também em Inglaterra, uma história interessante, que é a história do Bolton. O Bolton há 7 anos, e todos nós nos recordamos, estava na Premier League. E isto prova esta história que, mesmo nos países com muito dinheiro, se não houver de facto uma gestão rigorosa, inteligente, daquilo que são os recursos nos vários níveis, nos vários patamares, tudo pode ter um fim, não é? E o Bolton, neste momento, e esta história que eu trago aqui, que é do jornal, estou a tentar perceber, Daily Mail, esta história do Daily Mail, é uma conversa com o atual treinador do Bolton, no fundo a falar daquilo que foi a queda do Bolton no abismo. O Bolton neste momento está no 3º escalão, vai descer para o 4º escalão, tem 1 ponto em 15 jogos, já falhou jogos por greve dos jogadores, houve alturas em que não havia comida para dar aos jogadores, estiveram sem campo para treinar, inclusive sem estes escritórios, já não são escritórios, enfim, estes armazéns já onde guardam o material, não podiam, portanto não pagaram a renda, não podiam utilizar nada disso, estava tudo bloqueado, contas congeladas, a administração judicial numa primeira fase, depois acho que já foi vendido, agora acho não, já foi vendido, mas de facto é uma queda no abismo, que é também no fundo um alerta para todos aqueles clubes que acham, enfim, clubes, empresas, pessoas até, que acham que o dinheiro não se esgota, e na verdade esgota-se, e o Bolton de facto é mais um alerta em relação, obviamente, a um mundo do futebol que nem sempre é um conto de fadas. 2 minutos, Gonçalo. 2 minutos. Vamos então até Espanha novamente. Regressamos à Espanha para esta entrevista do presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas, a propósito dos 90 anos que esta instituição vai cumprir em breve. Ele dá uma entrevista ao AS em que diz que a nossa Liga antes era toda paixão e agora é mais indústria. Ora, eu diria que isto é um problema que toca a todos. É geral, exatamente. É um problema está geral. A passar por todos os campeonatos, sem dúvida. Não é, de facto, a paixão ainda existe, mas infelizmente a indústria vai sobrepondo cada vez mais à paixão. No fim do dia, e eu falo de clubes, falo de UEFA, falo de FIFA, de todas as entidades que têm uma palavra a dizer, falo das associações de clubes europeias, todas as entidades têm uma palavra a dizer em relação àquilo que vai sendo, que é o presente e que será o futuro do futebol. No fim do dia, aquilo que conta é, obviamente, mais lucros, mais rendimentos. Não importa se os jogadores vão ter que jogar mais, em vez de 40, vão jogar 60 jogos por época, ou se em vez de 60 vão jogar 80, não importa. Não importa se os campeonatos nacionais, um dia destes, vão jogar à terça ou à quarta-feira para se jogarem as provas europeias ao fim de semana. Não importa. No fim do dia, o que conta, de facto, é o negócio, é a indústria. Percebemos tudo isso,
faz parte, é evidente que é o dinheiro que faz girar todo este carrossel, mas eu acho que cada vez mais os adeptos também começam a sentir uma certa nostalgia em relação à paixão que é cada vez menor neste bolo. Ou seja, o ingrediente paixão nota-se cada vez menos neste bolo que é o mundo do futebol. E eu acho que a todos nós isso nos custa um bocadinho e acho que custará cada vez mais no futuro. Agora, acho sinceramente que é um caminho sem retorno. Muito bem, Gonçalo, vamos deixar também esse apelo aos adeptos e aos clubes para que vivam o futebol exatamente com o espetáculo e a paixão que assim é. Muito obrigada pela tua presença nesta edição. Ponto final nesta revista de imprensa internacional. Tenha uma ótima quarta-feira.